Pessoal, todo mundo que estuda grego, uma hora ou outra, se depara com as etimologias. Na verdade, muita gente começa a estudar grego justamente pelas etimologias, né? Que é algo realmente apaixonante. Quem não gosta de aprender sobre a origem das palavras? Então, se fala muito de etimologia quando estudamos grego. Mas afinal de contas, qual a etimologia da palavra etimologia? E por que a gente chama etimologia de etimologia? Então, todo mundo que já pesquisou sobre etimologia sabe, a etimologia tem a ver com a origem das palavras. E fica aqui uma observação, muita gente escreve etimologia com o T mudo, mas não é T mudo, tá, pessoal? No português é com I, tá? E as palavras que preservam a forma mais grega é com Y, tá bom? Aí vem a questão, tá, então, Wesley, o que que é etimologia e por que se chama assim? Basicamente, quando a gente vai, primeiro sob o ponto de vista superficial, no sentido de quando as coisas já estão prontas, né? Dentro da linguística tem a palavra etimon, né? Que tem a ver justamente com a origem da palavra, certo? E só uma observação: não confundam com uma outra palavrinha, porque esse etimon ele é uma palavra neutra, né? Mas se fosse no masculino seria étimos. E no grego moderno a gente tem também, e no antigo também, né? Étimos, étime, étimon, né? Se fosse preservando ali o ni final, né? Só que no sentido de pronto. Então é uma outra palavra, né? Ime étimos, a gente fala em grego moderno, né? Estou pronto. Ou se você for mulher, ime étimi, tá? Com ita no fim. Ou se for uma criança, né? Ime étimo, né? Topedine étimo, exemplo, né? Se a gente está se referindo a, a uma criança ali que é uma palavra neutra, né? Topedi. Então a gente não está falando desse étimos, a gente fala de um outro que não é com omicroniota, mas sim com y. Esse com y, ele significa, ele é sinônimo de alithis do grego antigo, né? Ou para quem gosta de uma pronúncia mais reconstruída, né? Alethes ou alethes, tá? Que é cognato de alíthia ou, na pronúncia antiga, aletheia. Então, isso significa verdadeiro. Eu até separei aqui um trecho do grego homérico que traz a origem de onde veio esse etimon, essa palavra etimon. No grego mais antigo, não era etimon, era etitimon. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem que legal. Aqui no caso, eu falei etitimon no neutro, né? O grego antigo. Aqui no caso a gente vê já esse adjetivo na forma masculina. Então aqui no canto 23, verso 62 da Odisseia, fala-se assim: não é este mito ou este relato verdadeiro, né? Então se fosse para a gente ler na pronúncia moderna seria Ukest ode mythos etitimos. Se fosse numa tentativa de pronúncia reconstruída, poderia ser algo como Ukes hode mythos ou mythos, né? Se ir mais quase com you, né? Mythos ou mythos também, né? Seria uma possibilidade. Etetimos ou etetimos. Então tem muitas pronúncias, muitas tentativas de pronúncias do grego antigo.
Então aqui a gente vê a origem, a origem da palavra etimon, da palavra que em grego seria etimologia, né? A palavra etimologia. Então, étimos vem de etítimos, que significa verdadeiro, tá bom? E aqui, pessoal, aproveitando, a gente tem o nosso curso de grego moderno, tá? Isso aqui que eu estou mostrando é grego homérico, né? Grego dos mais antigos que a gente tem registro, né? Mas a gente tem o nosso curso de grego moderno para quem quer conversar em grego, quem quer fazer amigos, viajar pela Grécia, né? Se virar lá na Grécia. E a gente tem um cupom de desconto, lembrando que a partir da semana que vem a gente já vai aumentar o preço do nosso curso, tá bom? Então, calma aí que ainda não acabou, pessoal. A gente fez a propagandinha, mas a gente vai dar um exemplo de como é legal a gente pensar nessa questão da etimologia. Porque assim, quando a gente vai estudando grego, a gente se depara com uma série de palavras em português que são de origem grega. Então, a princípio, a gente vai aprendendo assim, né, de uma forma superficial. Ah, isso significa isso, né? Mas a gente não sabe exatamente qual a origem dessa palavra, né? Então, aprendendo grego, a gente sabe, ah, tá, isso significa isso, porque em grego tal palavra tem esse sentido e ponto, né? Entretanto, até mesmo os gregos estudam etimologia. Até mesmo os gregos aprendem a origem das próprias palavras, né? Assim como nós em português aprendemos, né? E eu vou dar um exemplo aqui que eu acho bem interessante do que dentro da linguística é chamada de glossicodânio que adidânio. Ou seja, empréstimo linguístico e contraempréstimo ou reempréstimo, algo assim. Não sei exatamente como seria em português, mas é a ideia de que uma palavra tem uma origem, por exemplo, tem uma origem grega e ela é incorporada dentro de um idioma e depois essa palavra que foi incorporada dentro de um idioma, ela volta de um outro jeito para o idioma de origem. E daí as pessoas que batem o olho nessa palavra já transformada sequer, a maioria pelo menos, né? Sequer imagina a sua origem. Então, o exemplo que eu vou dar aqui é a palavra cinema. Cinema. Então, os gregos hoje falam, pamesto cinema, né? Vamos ao cinema e tal. Só que essa palavra, quando a gente pega de onde ela veio de modo imediato, é a partir do francês. Entretanto, os franceses, eles pegaram a partir de palavras gregas. Então, a palavra cinema, que pra gente é cinema, ela vem de kínesis. É kínice, no grego moderno, né? Ou kínema também, né? Essas duas, elas dão a ideia de movimento. Então, o cinema, ele tem a ideia de você ir passando várias imagens e criando o movimento. Então, essa é a ideia. Então, o que aconteceu? Pegaram uma palavra grega, adaptaram-na e depois, por influência do francês, ela chega até a língua grega já totalmente desconfigurada, né? Não dá para saber, né? A não ser que a pessoa estudasse etimologia. Aí ela iria perceber, não, então aqui o capa, ele virou C, e o C, dentro da outra língua, ele tem um outro som, né? Não é ki, mas é si.
E daí quando ouviam, virou como se. E em grego existe essa palavra, da forma grega também, que em vez de ser cinema, é o kinematográfos, né? Kinematográfos é cinema. Usando as palavras gregas da forma grega mesmo, né? Então uma pessoa talvez mais erudita, talvez, mais formal, prefira esta forma a essa outra mais estrangeirizada, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E quem quiser participar aí do nosso curso de grego, aproveite. Enquanto nós estamos no preço de lançamento, né, de lá de trás. E tem esse cupom aqui de 15% de desconto, tá? Se você estiver vendo esse vídeo, cupom de 15% de desconto é GR15, tá bom? Já está habilitado para quem quiser. Lembrando que o nosso curso de grego, ele tem mais de 100 videoaulas, ele tem um livro didático disponível para quem quiser, mais de 200 páginas, e também dá acesso ao nosso grupo de conversação no WhatsApp, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, Taleme!